A gestão municipal de Antônio Lemos também era regida por um código de postura bastante rigoroso. Esse comportamento autoritário sempre deixou uma pergunta no ar: o intendente era herói ou vilão? Eu acho que, como todo ser humano, ele contém os dois lados. E no caso, se poderia dizer, eu não posso dizer como pessoa o que o Antônio Lemos poderia ser. Eu nunca estudei profundamente a vida dele para dizer como pessoa seria um vilão. Mas, por exemplo, quando ele lança uma candidatura na hora da abertura de um monumento, como ele fez com o monumento na frente da catedral, a candidatura a governo do Estado, ele se demonstra ser um indivíduo extremamente hábil. Agora, pode-se considerar que ele possa ter passado por cima de alguém, aí ele seria um vilão. Então eu digo que, como eu sempre digo, as nossas qualidades e os nossos defeitos, elas são sempre a mesma coisa. Depende a intensidade da coisa. Então, ele ser considerado um herói ou um vilão depende do ângulo que você olha, da atuação dele em certos assuntos, mas ele sempre será um herói e um vilão, como todos nós. Hoje, eu acho que a grande questão é essa. O que se pensa na cidade para embelezar a cidade? Porque o Lemos pensava em coisas práticas, mas ele queria transformar a cidade de Belém numa cidade bela, numa cidade bonita. Então, se você anda numa rua, ele vai dizer, olha, essa rua tem que estar cheia tem que estar com um calçamento bonito, tem que ter, as calçadas têm que estar iguais aqui, tem que ter floreiras na rua, tem que ter uma arborização, plantas. Não interessa se o fulano da casa, se o morador da casa tal não quer plantar uma árvore. Ele vai ser obrigado a plantar essa árvore. Ele vai plantar porque a rua tem que ter um padrão. É a arborização pública, a calçada não é dele. A calçada já é o espaço público. Uma pequena parte pertence ao morador, a parte do meio pertence ao espaço, ao transeunte, e aquela parte logo já é do espaço público. O Código de Postura aprovado na Câmara Municipal, na gestão lemista, era detalhista e autoritário. Comportamentos como fazer barulho na rua, cuspir no chão ou colocar roupas para guarar na frente das casas era motivo para severas punições. Usando assim um conceito que os historiadores utilizaram, de desodorizar a cidade, de tirar o cheiro, né, da cidade, aquele cheiro sujo. Então, limpar, transformar os ares fédidos, uma usina de cremação de lixo e de animais mortos ele criou, por isso o bairro chama Cremação. Então, todos esses detalhes, ele estava muito atento. A população pobre da época, por exemplo, existiam muitos cortiços na cidade de Belém. As pessoas lavavam a roupa e estendiam para o lado de fora da casa, ou estendiam nas praças. Imagine que na própria Praça da República, antes Largo da Pólvora, as pessoas que moravam ali tinham um cortiço famoso, na época, o cortiço corta-braço. O nome já diz, né? Corta-braço não era coisa fácil que acontecia ali dentro, né? As pessoas colocavam os panos, os tecidos, na própria praça. Quaravam ali e colocavam na Praça da República para secar. Isso foi uma medida que ele bateu muito de frente. Hoje a gente tem problemas com som, barulho, né? O barulho alto, o sujeito abre o carro, tem... Isso aí certamente seria multado, apreendido o carro na época, e pagaria uma multa bastante alta. A calçada tem muitos e muitos documentos de pessoas que eram presas por construírem uma calçada maior do que a outra do lado. As calçadas tinham que ter o mesmo plano. Por quê? Porque para o sujeito que vai visitar o espaço público, que vai passear, o transeunte, que era chamado, o transeunte, ele não podia ter um buraco, não podia ter o desnível da calçada. Então, o calçamento todo da cidade, ele tinha o mesmo plano. E depois isso foi... O código de posturas ele foi sendo desobedecido. Então, hoje, quando a prefeitura vem
e exige que o sujeito ponha, a gente até se assusta, porque a gente não tem mais essa presença do Estado, a presença da prefeitura como na época. Lemos criou leis rigorosas e quem desobedecesse pagava pesadas multas. As pessoas que não pudessem manter a residência de acordo com as normas impostas por ele eram pressionadas a sair do local e vender a casa. O sujeito que, a gente diz, andar nu sem camisa, né, na rua, vamos dizer assim, sem camisa, era proibido. Dentro de casa também era proibido. Se alguém passasse e visse uma pessoa sem camisa, dentro de casa, na porta da janela, ela podia se queixar. Isso está registrado no Código de Postura. E aquela família era multada. Parece uma coisa absurda para o olhar de hoje. Mas, para a época, isso foi aprovado. Isso era um valor. Tem a ver com a moralidade da época, com o costume da época. Com o rigor da sua administração, o intendente Antônio Lemos começou a perder o apoio da elite e das camadas populares. E ele é obrigado a quase sair fugido para ir se exilar no Rio de Janeiro.